Olá, aluno, seja bem-vindo à nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Fábio e vamos trabalhar hoje sobre o racionalismo. O racionalismo, ele já é uma corrente dentro do próprio Renascimento, que foi uma corrente filosófica, então essa corrente ela traz várias vertentes. Na aula anterior nós trabalhamos sobre o humanismo, que é o antropocentrismo, o homem no centro. Ao colocar o homem no centro, nós também temos que desenvolver a racionalidade humana, que é uma vertente que nós chamamos de racionalismo, que é onde o homem desenvolve todas as suas habilidades ali como ser humano propriamente dito. Aqui vamos trabalhar sobre a origem e as características dessa vertente da filosofia que é muito trabalhada atualmente na ciência, por exemplo. Então, o racionalismo, ao defender a razão humana, é uma corrente filosófica que traz uma grande importância para o desenvolvimento da ciência, tá? Desenvolve também diversos aspectos do pensamento renascentista em detrimento da fé medieval, que naquela época nós tínhamos ali o homem não era o centro, né? Onde era a própria Bíblia ali, como nós tínhamos ser submisso à Igreja Católica, aí veio ser a população disseminando o pensamento racional. Nós tínhamos que desenvolver novas habilidades, novas formas de conhecimento. É onde que entra, então, o racionalismo. O homem tem que desenvolver suas habilidades enquanto ser humano. Então, é uma corrente do Renascimento que traz aqui uma vertente do racionalismo. Então, o racionalismo, por exemplo, com ele, o empirismo ou a valorização da experiência foram essenciais para a mudança da mentalidade no período do Renascimento. Então, quando nós tínhamos ali o Império Romano disseminando o conhecimento religioso ali na Itália, por exemplo, na Grécia Antiga ali, eram os papas quem governavam a própria população. A população, ao perceber que existiam novas formas de conhecimento, começaram a romper com esse conhecimento tradicional que a Igreja Católica passava a empregar na sociedade. Nós tivemos ali a patrística, que era o pensamento religioso diversificado na Grécia, ali na Itália também. Depois nós tivemos a escolástica, que o nome já traz, né? A escolástica se remete à escola. Então nós tínhamos ali várias escolas de padre com a formação voltada para a teologia. Depois da teologia, nós tivemos ali o antropocentrismo, que era colocar o homem no centro como forma de absorver, ter novas técnicas de conhecimento. Nós passamos então a ter o racionalismo. Quem que não gosta de ser percebido como ser humano? Quem que não gosta de ter novos conhecimentos, novas habilidades de conhecimento? Por exemplo, estudar ciência ao invés da base teológica, por exemplo, né? Então nós tivemos ali o racionalismo trazendo o homem para o centro de tudo, deixando questões religiosas de lado, a teologia, por exemplo, e passar então a investigar mais a ciência, né? A ciência ela passou a ter uma predominância muito alta nessa época aqui, que foi em torno do século VI ali, onde a Igreja Católica já estava com a sua amplitude diminuída ali, né? O poder alcance da teologia já era um pouco menor. O racionalismo, então, está intimamente relacionado com a expansão da ciência, né? Ou seja, deixamos a Igreja Católica de lado, a teologia de lado e passamos então a ter um conhecimento mais científico. Antigamente nós tínhamos a Igreja Católica, toda forma de conhecimento tinha que passar pela Igreja Católica. Aqui no racionalismo, não. Nós temos uma nova forma de conhecimento que é através da própria ciência. De forma que busca uma explicação para os fatos baseada na ciência. Em outras palavras, a razão é o único caminho para se chegar ao conhecimento. No medieval, a parte de conhecimento era através da Igreja Católica. Nós tínhamos que passar pela Igreja Católica, estudar os mandamentos de Deus, estudar a Bíblia, ter uma formação mais voltada para a religião, que era a teologia. Depois teve um rompimento da igreja, do período medieval com o período moderno ali, que vai entrar a parte do humanismo. Então, entrando na parte do humanismo, nós temos aqui o racionalismo, que ele vai buscar um conhecimento mais voltado na base científica mesmo. Enquanto nós tínhamos ali, por exemplo, doenças da humanidade, por exemplo, a hanseníase, naquela época era chamada de lepra, tinha-se os leprosos, que não tinha cura, era um castigo divino, então passaram a estudar as doenças mais de forma científica, mais biológica. Buscar novas formas de cura através da base científica mesmo, estudar o corpo humano, o que pode ocasionar uma doença, de que forma a gente pode se curar. Então nós temos aqui a base científica, no próprio racionalismo, que vai trazer a ciência como a única forma de se conhecer verdadeiramente o ser humano, a sua razão, a sua postura na sociedade e doenças, por exemplo, né? Então, enquanto Deus estava ali dominando a sua base da cura, nós então passamos a usar a nossa razão para buscar novas formas, medicina, remédio, tratamentos e assim por diante. Então, essa é a diferença do medieval para o racionalismo, tá bom?
Dentro do próprio racionalismo, nós temos aqui vários pontos positivos para a humanidade quanto ser humano. O homem passa a ter uma posição centralizada de destaque, que é o antropocentrismo. Então, nessa época aqui, nós colocamos o homem como objeto de estudo, como objeto de perceber a si e perceber ao outro também. Então, ao invés de nós ficarmos buscando ali uma explicação mais avançada, superior, uma divindade que pode curar o ser humano, nós estamos colocando o homem no centro, estudando o próprio homem, com a sua dificuldade enquanto ser humano, a sua dificuldade de buscar novos conhecimentos, métodos científicos e assim por diante. Tudo baseado na razão e na ciência também. Temos aqui o cientificismo, que é trazer à tona questões sobre o conhecimento do mundo, né? Enquanto naquele período medieval acreditava-se que a Terra era o centro de tudo e o Sol girava em torno da Terra ali. No racionalismo, nós temos descobertas aí do avanço da física, da química, de outras disciplinas também, área de conhecimento voltada para a ciência, mostrou-se que a Terra não era o centro, mas sim o Sol, então a Terra girava em torno do Sol. Então foram grandes avanços que a corrente humanista trouxe para o mundo e para as correntes cientistas também, tá? O universalismo, o homem que se especializa em diversas áreas. Enquanto ali na patrística, na escolástica, ali, o conhecimento, você tinha que passar pelo conhecimento teológico, tinha que estudar propriamente a Bíblia ali. Nessa parte aqui do humanista, você pode se especializar em várias áreas do conhecimento: física, química, biologia, filosofia política, sociologia. Então, o homem não precisa mais recorrer a patrística, por exemplo, para estudar a religião e assim obter o conhecimento através da Bíblia. Aqui nós temos o próprio homem se colocando no centro, capaz de ter várias habilidades. Enquanto naquele período você não poderia estudar religião, não poderia estudar, por exemplo, filosofia, aqui você pode estudar filosofia e também estudar medicina, estudar biologia, física, ser engenheiro e várias outras áreas de formações. Então você é um ser humano múltiplo, de várias habilidades que pode desenvolver no decorrer da sua vida. Então você pode se especializar de várias formas diferentes, estudar 2 carreiras ao mesmo tempo, 3 carreiras ao mesmo tempo. Porque naquela época era diferente, você tinha que estudar somente a Bíblia ali, né? Então, para a questão de conclusão de conhecimento, nós temos ali a patrística, a escolástica, que era um conhecimento voltado especificamente para o estudo da teologia, para você ser um padre ou um bispo, por exemplo, na Grécia Antiga ali e na Itália também. O humanismo vai trazer você como uma parte do ser humano, não especificamente voltado para a religião, mas voltado para o autoconhecimento de si e também se formar para ajudar a outras pessoas, seja na biologia, física, química, a astronomia, que foi bem forte também na área de conhecimento nessa época, e descobriu que a Terra não era o centro, mas sim o Sol, tá? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Leia a apostila, que esse conhecimento é muito importante para vocês. A maioria do que está no slide aqui foi tirado da apostila. E eu aguardo vocês no próximo tópico e até mais. Tchau, tchau.